vendo? Só está lá porque, enfim, todo mundo sabe que enquanto nós temos gente maldosa às vezes, ou enfim, quer se utilizar, né, de um momento para proveito político, ou proveito, enfim, uns proveitos aí que tem. Só para falar isso, não é vocês não têm que ouvir isso, né? Eles estão aqui para ouvir, tá? Então assim, vou dar a Raiz para aqui, mas não sei se você vai precisar usar o microfone, né? E depois dessa rápido bate-papo nosso aqui, aí a gente faz os nossos autógrafos aí, né? Daqueles que ainda não fez a dedicatória. Eu vou levar isso aqui lá embaixo, sabia? Eu vou tecer sob protesto um livro de teatro, sempre tem que ter uma velhinha surda no fim da fila. Aí fica mais gostoso, né? Deixa eu perguntar aí também, vocês conseguem me ouvir sem o microfone? Melhor o microfone? Com o microfone. Sem microfone. Oi. Não sei se está pegando muito assim. Não, tá legal, tá legal. Tá? Usa, porque eu acho que se você usar, você fica mais à vontade também, porque dá um ganho de voz, né? Tá. Vamos tirar a máscara aqui? Só. Que aí já solta um pouco mais a voz, projeta mais. Então, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Eu já vou também parabenizar o Chico pelo lançamento. Parabenizar o Chico também em nome do Victor, que ele mandou uma mensagem de favor. Ele foi em outra agenda, mas eu vou correndo aí depois na sequência para prestigiá-lo. E a ideia é que a gente converse um pouquinho a respeito do trabalho do Chico com a dramaturgia, com a literatura e fale um pouquinho do livro especificamente, né? Então, para fazer esse caminho, para fazer esse percurso que eu comentei agora, eu queria começar com uma pergunta um pouco mais ampla, vamos começar pelo começo. E eu queria saber de onde que vem a sua relação com a dramaturgia. Bom, eu comecei a fazer teatro, para quem começa teatro, eu diria um pouco tarde, né? Eu comecei a fazer teatro com 19 anos, mas um pouquinho antes de eu efetivamente começar a fazer teatro, começar a fazer curso de teatro, isso foi no terceirão, né? No terceiro ano do ensino médio, e eu já tinha essa questão de querer escrever para teatro, tinha algumas ideias, assim, ainda no ensino médio, no ensino fundamental, eu acho que era aquele cara da sala que quando passava alguém anunciando teatro, eu era o único que ia da sala, né? E eu apesar de vir de uma família, meus pais são evangélicos e não era muito permitido, a gente ia a teatro, cinema, circo, e eu sempre fugia e ia, né? Eu sempre ia, toda vez que tinha circo, toda vez que tinha peça de teatro, toda vez... Cinema, então, naquele período a gente tinha muito cinema. Então a minha relação com a dramaturgia começou daí, assim, de eu ver espetáculos assim, simples e tal, mas eu sempre queria contar história. Eu queria de alguma forma, oi meus queridos, de alguma forma eu queria colocar algumas ideias, eu nem sabia muito bem de estrutura, de carpintaria teatral, de carpintaria de dramatúrgica, né? Mas queria colocar essa história. Foi muito engraçado porque quando eu fiz o lançamento do Camporão, tem um amigo meu, que é um amigo irmão de infância, que é um vereador já, foi vereador muitas vezes em Camporão, que chama-se Sidney Jardim. E nós fizemos assim, o ensino médio juntos, assim, até os 18 anos, até ir para o quartel, nós éramos muito juntos, assim, né? E ele contou sobre isso, né? O Chico, a gente voltava da escola, às vezes a gente ficava nas madrugadas afora, debaixo do poste, pensando em história de teatro, né? Ele falou, eu não sabia do que ele estava falando, mas ele estava falando sobre teatro. E eu também não sabia o que ele estava falando. Mas a relação é mais essa, assim, de vontade de contar a história. E eu via que o meu canal de contar a história era através da dramaturgia, através do teatro. Uhum.
E como que surgiu para você o trabalho com a literatura e a dramaturgia para crianças? Porque além disso, você conta histórias, né? Então tem um trabalho muito próximo com a infância, com o infantil, infanto-juvenil. De onde que vem isso? Eu acho que eu levei sorte, assim, da primeira pessoa que eu fui trabalhar no teatro. É uma pessoa que tem uma ligação até com Maringá, tem uma ligação com o Lara, com a Sueli, que é o Carlos Soares, né? Quando ele foi, ele era de Mandaguari, depois ele ficou aqui em Maringá um tempo, ele estudou aqui, fez, né, participou de um pequeno tempo de movimento, mas ele conheceu muita gente boa aqui de Maringá, né? E principalmente esses dois aí. Então, quando ele foi para Campo Mourão, um dos primeiros trabalhos que a gente fez era teatro para criança, né? Eu lembro que o primeiro espetáculo que eu participei com ele chamava O Que Fazer pela Flor. Era um texto, assim, na época, hoje eu consigo compreender, na época o texto era uma coisa muito avançada, né? A gente conseguia fazer, eu lembro assim, nessas discussões de hoje, esse texto seria proibido para criança, né? Eu fazia muitos personagens nesse texto. O Trabalhista chegou a assistir esse espetáculo, né? E tinha um personagem, na verdade, dois personagens, que era um pai que ele era costureiro, eu fazia esse pai costureiro, e o filho, ele queria que o filho fosse costureiro, e o filho, não, na verdade assim, ele queria que o filho fizesse balé, e o filho queria ser costureiro, né? Então assim, a gente fazia essa discussão já, e era uma brincadeira e tal, mas já tinha essa discussão, né? Quer dizer, profissões que são, até hoje, né, assim, mais hoje ainda, parece até, do que aquele período, né? Mas a gente brincava com isso e era uma brincadeira séria, né? Porque você estava discutindo a questão de preconceito já. E aí eu fiz outros textos, inclusive um texto chamado Grão de Milho, né? Apaixonante, que é do Leonil e do Alaô, né? Se eu estiver enganado, você me bate, Leonil e o Alaô, né? Então, ali começou a paixão. Eu comecei a gostar de fazer teatro voltado ao público infantil, né? Muita gente fala teatro infantil. Não existe teatro infantil. Existe teatros voltado ao público infantil-juvenil, ao público infantil, né? Teatro é teatro, né? E, bom, o primeiro texto também que eu escrevi foi para o público infantil-juvenil, que era Palhaço e a Bailarina, depois O Vendedor de Sonhos. Depois, com muito tempo, que eu fui escrever um texto para adulto, mas eu tenho bem poucos textos para adulto. E aí você acha que você tem mais afinidade com o texto para crianças? Ou é uma coisa assim, testei mais, mas gostaria também de escrever mais para adulto? Eu gosto mais de escrever para criança. Eu gosto mais. Eu acho que eu me sinto mais à vontade, né? Eu acho que eu comunico melhor assim, com o texto para criança. Não que seja mais fácil, gente. Não tem essa relação, tá? Não que eu acho mais fácil escrever. Eu gosto mais. Eu me sinto melhor escrevendo para esse universo. Eu acho que a receptividade, a inteligência da criança, então eu gosto mais nesse sentido. Você falou assim, de ser mais fácil, de não ser mais fácil, né? Inclusive, eu acho que é mais difícil até, né? Trabalhar e conseguir dialogar com a criança, conseguir alcançar a criança de alguma forma por meio do texto, né? Mas agora vamos falar um pouquinho do texto em si, né? Como que é o seu processo criativo na escrita do texto dramatúrgico? Eu vi aqui atrás você colocou as sinopses de cada uma das peças, e eu vi que são sinopses muito concisas, e elas são completas, você tem uma ideia bem geral do texto como um todo. É delas que nasce o livro, é delas que nasce o texto surge de uma faísca de ideia, depois vai para isso. Como que é o processo? Como é que funciona para você? Eu falo, eu sou um autor preguiçoso, né? Eu só trabalho na pressão, né? Brincadeiras à parte, a primeira coisa que eu preciso para um texto é o nome dele. Ele tem que nascer com um nome. Então eu parto do título, não tem outra coisa. Depois do título que eu começo a construir e enfim, fazer um aspecto de personagens e tal, e às vezes até... Porque quando eu comecei, o primeiro texto que eu escrevi, que eu falei que foi o Palhaço e a Bailarina,
Foi o primeiro grupo de teatro chamado Pequenos Bufões, que eu trabalhei com eles. Foi o grupo que eu fiquei mais tempo com eles também. Esses meninos que começaram comigo saíram todos adultos depois, né? Foi um texto, tinha gente que começou com 11 anos, 12 anos. O mais velho começou nesse grupo, começou com 17 anos. E nós ficamos, acho que 12 anos com esse grupo. Então, já saíram alguns papais, enfim. Né? Hoje é só avós até. Mas, então, eu escrevi esse texto pensando no grupo. Então, tinha que escrever para cada um dos atores que estavam ali, e era bastante, né? Nós éramos, acho que mais de 10 pessoas que faziam parte desse grupo. Depois ele foi diminuindo até ficar com 5 no final. O último espetáculo que a gente montou com o nome Pequenos Bufões, nós éramos em 5 emprestando atores já de outros grupos, né? Mas assim, então, é nesse aspecto que eu penso. Esse primeiro título dele, depois, enfim, vai maturando, né? Vai enxugando, desenhando essas personagens. Para mim é muito importante essa pesquisa, esse mergulhar nesse universo da personagem antes dela estar ali no texto, né? Ela tem que nascer para mim, ter uma verdade para depois ela ser inserida. E depois se constrói ela tem verdade, e a história que ela vai contar, né? A ação que ela vai desenrolar, ela vem quase que natural, né? Mas ela precisa existir, Eu parto do nome do texto para mim, para eu conceber, né? Eu lembro de ter feito um curso uma vez, só me fugiu o nome dessa pessoa, né? E ele estava falando sobre a cultura indígena, e ele falou exatamente assim, ó, para algumas culturas indígenas, se tem nome é porque existe. Né? Então, assim, essa separação que a gente tem, né, de o que é real, o que não é real, né, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, se tem nome, existe. Então eu botei isso na cabeça. Então, para mim, ter um texto, ele tem que ter um nome. Nem que ele mude depois. Né? Ele começou a chamar Antônio José, e depois ele vai fazer só Zé. Não tem problema. Né? Geralmente eu enxugo no final, mas ele tem que ser batizado. Você falou um pouquinho a respeito dessa criação dos personagens, né, da construção dos personagens. E como é que funciona isso para você? Como que você trabalha o personagem? De que forma que você elabora um estudo desses personagens? Como que ele nasce na sua mente? Complexo, cada um pega um caminho, né? Tem personagem que nasce vamos dizer assim, de uma pesquisa mesmo, né? Eu quero falar sobre tal assunto e eu vou pesquisar. Eu vou pegar assim, o Palhaço e a Bailarina, olha que coisa engraçada. O universo ele se passa dentro de uma caixinha de brinquedos abandonados, né? Da qual vem para essa caixinha de brinquedos um palhaço Pierrot, né? E esse palhaço, ele tem a cara de triste, Pierrot. Então eles vão descobrir por que o Pierrot é triste. E lá dentro só tem brinquedo destruído, né? Tem carrinho sem roda, bola furada, né? E eu escrevi esse texto antes do Toy Story, tá? Ele é anterior ao Toy Story. Eu fui condenado já algumas vezes falando que era o Toy Story, mas não tem nada a ver com o Toy Story. Mas assim, a bailarina é uma bailarina de cordas, né? Que ela estraga. Eu lembro do texto, a gente colocou o nome do acionador de cordas, porque a gente não tinha um nome específico, mas chamava Trek-Trek, né? Até brinca com isso no texto. Então, assim, cada um dessas personagens, eu fui buscar alguma informação sobre, né? O que é um carrinho? O que é um carrinho, né? Esse carrinho era o quê? Um carrinho de plástico? Era um carrinho de ferro? Por que ele perdeu essa rodinha? Então, tinha uma historinha para mim. Né? Esse carrinho tem um passado, né? Onde ele foi fabricado, por que ele foi abandonado ali. Cada um, na bola, por que a bola foi furada? Qual a história da bola furada? Na minha cabeça eu tinha, mesmo que isso não estava passando no texto. A gente faz muito isso em teatro, né? Quando vai fazer essa busca, essa construção. Né? Cada um segue um caminho, mas eu, enquanto autor, eu tinha que seguir o meu caminho, encontrar assim, a historinha dele por trás, para depois quando ele falar, porque na verdade é um recorte, né? A personagem, na minha cabeça, ela tem passado, ela tem para viver aquele momento. Então, mas esse processo, mas cada um, esse último texto que eu tenho, que é um texto, eu acho que ele é inédito,
né, que é o Astronauta de Zimberlin. Aí já tem uma pesquisa mais assim, no campo, tem alguma coisa de filosofia, né, que é uma brincadeira entre mitos e logos, né? Então ele tem essa discussão, né, da mitologia, da lógica. Então os personagens caminham por aí, né? O que personagem que está mais apegado à questão mitológica, o mito aí não tem nada a ver, também não tinha nem o Bolsonaro na época, tá? O mito aí não tem nada a ver com ele, né? É muito mais filosófico, é muito mais, acho eu, pelo menos, não sei se consegui alcançar isso, mas ele é muito mais profundo, esse debate, né? Entre a ciência e a religião, entre a mitologia e a razão, né? Essa brincadeira, assim, né? Esse mergulhar. Então, é o texto que, para mim, assim, nesse sentido, por mais que ele é feito para o universo infanto-juvenil, né? Ele traz essa discussão. Então, são personagens nesse campo que tem outro tipo de pesquisa. Esse texto é o seu favorito do livro? Não. Você tem um favorito? Não, também. Não, porque cada um teve um momento, né? Assim, eu não tenho como tirar que, historicamente, Palhaça Bailarina foi o primeiro texto, né? Então, assim, mas assim, que tem filhos, vários filhos, né? Não é porque é o primeiro filho que você ama mais do que o outro. André é meu filho que está ali, né? Eu amo o outro também, igual, tá? Eu te amo muito. Né? O André foi o que fez o designer gráfico desse livro para mim, né? Então, assim, eu faço em família, né? Com isso. Ele não está aqui hoje também o Flauzino, que fez a revisão do texto, né? O Thiago, que fez a ilustração, né? Que é um ilustrador. Ele não está mais morando no Campo Mourão, mas ele viveu muito tempo no Campo Mourão, um grande amigo. Então, são pessoas assim, que a gente tem esse carinho, que participaram do livro. E, respondendo a tua pergunta, acho que não. Eu tenho um carinho especial por todos, né? Então agora falando especificamente sobre esse livro, qual é o processo dele? Como que ele foi construído dessa forma que ele está agora? Como que foi o processo de seleção desses textos, a ordem que você escolheu para eles, quais foram as suas decisões? O que levou? Qual foi o caminho? Vamos lá. O primeiro que esse livro ele foi o vencedor do edital da Funarte, né? Então ele foi produzido pela Funarte, pelo menos a parte de gráfica, né? Mais a parte de gráfica mesmo, né? A parte de impressão dele que eu tive. A gente investiu um pouquinho, né? Para dar o acabamento, pagar, enfim, né? Mas eu queria participar desse concurso e para mim foi uma surpresa, né, ter sido selecionado. Quando estava pensando de selecionar os textos, eu imaginava assim, esse livro, público final, grande, a maior parte vão ser escolas, né? Ele assim, vai chegar na escola, que é o meu sonho, e ele foi, inclusive, assim, distribuído para muitas escolas, porque ele foi produzido em Campo Mourão. Eu participei por Campo Mourão porque era um concurso de Funarte que beneficiava a cidade até 100 mil habitantes. Isso ainda foi em 2018, período que eu estava lá em Campo Mourão. Então eu me inscrevi naquele período, se bem que o resultado mesmo saiu em 2020, né? Mas nada de se assustar. Enfim, aí eu nesse processo da escolha, eu conversei com algumas pessoas, mas o que eu queria? Ter textos de várias fases minha, ter textos que pudessem ser montados em escola, porque tem 3 desses textos que estão aí, eles foram escritos quando eu trabalhava em grupos escolares. Por isso que eles têm muitos personagens. Porque, por exemplo, a bruxinha que pintou o arco-íris. Cada cor do arco-íris é um personagem, né? Tem um estudo sobre essas cores e vira uma personagem. Então, assim, é um texto que tem acho que 17 personagens. Aí fala, por que tanto personagem? O grupo vai ter dificuldade de montar, né? Os grupos, as companhias têm dificuldade de montar. Então, eu tinha consciência disso, porque era feito para a escola. Quando eu escrevia para a escola, eu falava, não que eu também tenha essa genialidade, né? Mas eu escrevi um texto de uma dramaturgia mais simples, de uma carpintaria mais simples, em que eu distribuía
falas, inclusive, para todas as crianças que estivessem fazendo, todos os jovens que estivessem fazendo, eles se sentissem, porque tem essa coisa, quem trabalha de teatro escola sabe disso, né? O aluno fala, mas eu vou falar só, fazer uma fala só, né? O outro pegou um monte, ele é o protagonista e tal. Então, por mais que tivesse protagonismo, que no caso do Bruxinho que pintou arco-íris, as protagonistas é uma bruxa e uma fada, né? Uma bruxinha e uma fadinha, os outros também tinham, né? Cada cor, ele inicia-nos numa conversa entre as cores, né? Porque elas estão perdendo o brilho, elas têm que descobrir uma forma de elas ganhar esse brilho, elas estão ficando desbotadas, as cores estão sendo desbotadas, então começa nesse universo. Então já começa essa questão, né? Então os outros textos, então tem textos já bem para uma faixa etária, né? De compreensão dos menorzinhos, depois tem um texto que é mais para um adolescente, né? O que a gente chama de juvenil, né? Então assim, foi mais pensando nisso, até chegar no último texto que eu falo que é o astronauta, que daí já é com um número menor de personagens, dá para ser feito por 5 atores, né? São 5 personagens, dá para ser feita. A ideia também, quando a gente se inscreveu, eu até iniciei um processo de montagem desse texto, acabei vindo para cá e a gente abortou o processo, mas nós íamos fazer com 4 atores e vários bonecos, enfim, ele permite fazer isso, né? Então já é uma questão técnica. Se quiser montar só com atores, dá, mas dá para fazer também com formas animadas, enfim, tá? Então, essa foi o critério assim, da escolha desses textos, né, que a professora pudesse ler algum desses textos e falar, eu quero montar isso com meus alunos. E assim, eu sempre abro mesmo nenhum desses textos, eu comunico isso onde eu deixo, pode montar à vontade, só me informa para eu ter esse registro, mas não é lógico, né? Agora, se é uma companhia profissional, coisa assim, a gente acaba conversando sobre a respeito. Mas quem escreve para teatro sabe que não ganha dinheiro com dramaturgia, né? Gente, é muito raro isso acontecer, né? Porque já quem monta já não ganha dinheiro, imagina o dramaturgo, vai ser o último, né? A ser lembrado lá na ponta, né? Mas a gente já fica feliz só pela montagem, por incrível que pareça, né? Porque ele já cumpriu o papel também. Aí você falou então que a escolha dos contos, das peças que estão nesse livro, segue um pouco essa vontade de selecionar textos para idades diferentes. Também, né? Tem, né, de idade diferente, e mostra um pouquinho desse aspecto. Eu falo assim, aquele que tem uma dramaturgia, uma carpintaria teatral mais simples, né? Sem grandes rebuscamentos, assim, onde que a criança possa, ou que possa fazer sem, né? As falas não tem uma carga tão complexa assim para ser dito, os textos, né, geralmente são bem mais simples, até chegar a um texto que tivesse o ator, vamos dizer, fica mais, talvez uma montagem com atores com mais experiência, que tivesse, né, esse mergulho mais profundo. Não sei até que ponto isso pode ter um cargo de verdade ou não, né? Mas é nesse pensamento. Então vem, né, apesar de que o primeiro texto do livro é esse, o Astronauta, né? Ele vem quase que decrescendo assim, né? Não no sentido de valor, tá, gente? Faixa etária, vou colocar só. Entra, Evelyn. Se você não entrar, nós não começamos. Em relação a... tem muitos trabalhos, quando a gente pensa em textos que são voltados para o público infantil, tem trabalhos que acabam focando muito mais no aspecto lúdico da palavra, brincando com a palavra enquanto jogo, e tem alguns outros textos infantis que buscam passar uma mensagem, ensinar um pouco de alguma coisa. Por qual desses caminhos que você tende a seguir mais quando você produz um texto dramatúrgico? Primeiro que acho que eu não tenho esse poder de ensinar nada, né? Assim, eu gosto de contar a história. Se a história tem uma força para ela
deixar alguma... Né? Eu acho que toda a história tem, né? A gente que mergulha nesse universo da fábula, dos contos, enfim, tudo isso, né? Principalmente tem a moral da história, né? Eu não gosto dessa coisa do didatismo, assim, isso não, né? Eu tenho que escapar disso. Para mim, uma história que está sendo contada e que ela vai ser vivenciada, que de alguma forma ela pode, enfim, gerar alguma reflexão, algum ensinamento, enfim. Mas não sou eu que vou dizer isso, no texto não. Né? Até a palhaça bailarina que tem esses né, brinquedos com série de são todos, entre aspas, estragados, né? Então, é lógico que a gente não está falando de brinquedo, a gente está falando de vida humana, né? A gente está falando das pessoas com deficiência, né? Mas eu não preciso falar isso. Né? A criança compreende isso, eu não preciso depois explicar para ela que a gente está falando desse universo. Né? A gente está falando de uma outra forma, né? Quando a gente está colocando essas discussões de relação, de amizade, de enfrentar obstáculo, né? Então a historinha está contada e ela está inserida. Não preciso dizer, eu estou fazendo isso aqui para vocês verem o quanto é importante o amigo, né? O quanto não. Então, se eu estou contando uma história em que dois amigos, né, lá chegou o nosso secretário de Cultura, Vitor Simeão. Boa noite, Vitor. Boa noite, Chico. Se bem que a gente quase não se viu hoje. A gente quase não se vê. Obrigado, Vitor. Desculpa, tá? Então, assim, eu não gosto, eu acho que é porque é da escola, né? O pessoal também, ele, quando nos ensinou, acho que chegou esse ensinamento, né? A gente não vai para esse universo. Eu não vou dizer que eu nunca fiz, assim, né? Por exemplo, eu já fiz espetáculo que fala de trânsito, né? Que vai falar de trânsito. Mas mesmo assim eu tento fugir, eu construo personagens que tem alguma característica, enfim, mas eu não vou falar que o cara não pode beber, que o cara não pode beber e dirigir. Eu coloco lá um personagem que de alguma forma está refletindo sobre isso, né? Sei lá, que não pode usar o celular no trânsito. Não vou dizer que a gente que trabalha no teatro vai em algum momento ter que chegar a isso, e eu acho que isso não tem nenhum pecado, eu não sou tão puritanista assim, ou purista, né? Não sou tão purista assim, não tem, inclusive um texto que é daí para o universo adulto, que muita gente acha que é um texto assim, que é bem marcante, que é o reino da Impostolândia, né? Que a gente construiu um reino, e eu ia falar, eu fui contratado, quando eu fiz o texto, fui contratado para falar de impostos, né? Mas a gente criou uma fábula para falar de impostos, e o texto ele discutia sobre essa questão de tributos, né? Mas os personagens tinham um porquê de estar ali. A gente não fala, está errado, está certo, pagar imposto. Não, eles vivenciavam uma situação, né? Então, eu fui pago para escrever esse texto, mas eu aproveitei dele. Esse texto ficou muito tempo. A gente apresentou em um monte de lugares, sem ser o tema tributos, impostos, enfim, né? Só ficou o título. Né? Que eu queria muito mudar o título para não ficar essa coisa, né? Ele transformou em outra discussão. Antes de continuar, eu queria saber de vocês, que estão aqui na plateia, se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para o Chico, aqui a respeito do livro, a respeito da dramaturgia dele, os textos. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. É muito importante que esses espaços aconteçam, né, sempre. E, Chico, eu gostaria de saber até onde você tem a presença da ideologia e da crítica na sua obra. Nossa, mãe, que pergunta complexa, né? Da ideologia, eu não sei. Eu volto àquela mesma resposta, né? Eu posso contar história,
dentro dessa história, ela vai estar, de alguma forma, inserida a isso, né? Fala, eu não tenho nada contra teatro panfletário, teatro engajado, não tenho, né? Assim, mas às vezes não é a minha forma de comunicar, né? Não é fazer essa crítica. Tem textos, eu acho, para criança, a situação, às vezes situações que estão sendo vividas no personagem, ela vai ter uma crítica, ela vai ter um criticismo, ela vai conseguir compreender. Por isso que o teatro é uma ferramenta tão importante e tão perseguida pelos ditadores, né? Então, porque ela realmente é transformadora, ela não é um fato, né? Quantas pessoas que tiveram a oportunidade de, né? Tem muita arte que é transformadora, toda arte, boa arte é transformadora. O teatro é muito direto nesse aspecto, ele é muito poderoso, ele é presença, né? A gente está fazendo essa discussão do teatro online e tal, mas o teatro só permaneceu vivo tanto tempo porque ele é presença, ele é aqui, ele é o agora, é a gente respirando o mesmo ar. E estando falando, né, a gente acaba tendo essa despertar essa visão crítica, né, nas pessoas. Eu acho que sem precisar de você estar dizendo isso, eu acho que é mais importante assim, quando você consegue fazer que as pessoas tenham essa criticidade sem você precisar falar para ela fazer isso. Chegue um caminho. Sei lá, se a gente quer falar de respeito, quando eu estou mostrando algo que fala de respeito, para mim a pessoa vai compreender essa mensagem e ela vai entender, né, isso. Eu estou falando de gênero, né? Se eu estou contando uma história que está respeitando isso aqui, ela vai entender, né? A não ser aquele que não quer entender mesmo, né? Mas isso é muito importante, né? Essa vivência, assim, né? Então, não sei se eu te respondi, frustrei a tua expectativa. Alguém tem alguma outra pergunta que queira fazer? Chico, que me despertou uma curiosidade. Boa noite. Se o reino da Impostolândia não se chamasse reino da Impostolândia, qual o nome levaria? Sei o reino. O problema era o Impostolândia. Ele é Impostolândia porque, na verdade, ele foi criado como Impostolândia, como eu disse. Ele foi contratado pela Associação Comercial da cidade para criar um texto que falasse sobre impostos. E durante esse tempo eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto. Impostos são necessários, não imposto abusivo. Mas geralmente aquelas pessoas que falam contra o imposto, quase sempre, são os que devem pagar imposto. O coitado que paga mais imposto, ele nunca critica o imposto. Quem mais critica o imposto é a classe média alta. Não é? É o que mais critica, que mais condena, que mais... E geralmente é o que menos paga. E ele quer pagar menos ainda. Então eu fui tendo essa visão, e eu não podia falar isso para eles, porque quem estava me contratando era essa classe média. Né? Só que o texto foi se transformando, foi buscando. Então, eu teve um tempo que eu gostava muito dos textos, de nomes de textos bem longos, né? Eu tinha um texto que chamava A Desventura de um Caminhante sem Enfrentamento com o Destino. Né? A desaventura de um caminhante sem enfrentamento com o destino. Aí eu descobri que um cara montou esse texto em Minas Gerais, Belo Horizonte, montou sem minha autorização. Ele colocou meu nome. Só que ele colocou o texto como O Caminhante. Falei, que maravilha! Gostei. O Caminhante. Por que eu quis Desaventura de um Caminhante? É meio que cordel, né? Tem muito essa coisa de fazer textos com nomes bem longos, né? Tem uma coisa assim, né? Eu queria isso, né? Então, mas o cara que escreveu o Caminhante, falei, pelo menos já valeu, ele mudou o nome do texto, a partir desse momento vai chamar Caminhante o texto, né? Aqui, depois lá. A senhora? Vocês gostam da história, você reafirma isso o tempo todo. Dentro dessa linha de trabalho que você tem história para adultos? História para adultos? Eu tenho alguns textos voltados ao público adulto, né? Mas não está nessa coletânea? Não, aqui não. Aqui é mais infanto juvenil mesmo, né?
Eu quero editar daí esses textos para adultos. Assim. Eu tenho, né, um texto meu assim, que teve uma certa repercussão, enfim, foi o Flor, Pimenta e Água Benta, que a gente fez uma montagem. A direção foi do Edson Bueno, né, que é vocês conhecem e tal. Foi com a Cia Tespes, lá de Campo Mourão, né, que hoje é a Soul Art, né? Então foi uma montagem, para mim foi muito importante, né? Porque ela falava de coisas regionais, ela falava de uma vivência do norte do Paraná, né? Dessa concepção, a flor, a poesia, a pimenta, os conflitos, né, de terras e tal, e a água benta, a religiosidade. Então tem uns textos que eu gostaria de conseguir publicá-los. Assim, né? Eu estou aqui com o André, a gente está tentando, já há tempo a gente vem falando sobre isso, a gente construiu um site onde eu vou disponibilizar todos os meus textos. Né? Quero de alguma forma chegar, enfim, todos esses textos aqui. Peter? Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao CAC. Parabéns, Chico, pelo lançamento. São duas perguntas. A primeira delas é como é que você separa o técnico de cultura que tem um emprego numa secretaria, numa cidade como Maringá, do artista? Eu queria que você contasse para a gente isso. Se é possível separar o artista do burocrata, digamos assim, resumidamente falando. E eu queria que você contasse uma história de uma vez que você foi para Foz do Iguaçu. Não sei se você já contou essa história aí, que aí você era o chipeiro de Foz do Iguaçu lá, o pessoal estava esperando o âncora lá do Bom Dia Brasil. Bom, separar, obrigado, Vitor. Eu tive que ir para esse burocrata, né? É evidente, se eu pudesse viver só do meu lado artista, né? Porque assim, a gente que faz teatro, principalmente no interior, a gente tem que meio que fazer de tudo, né? A gente escreve o texto, atua, dirige, faz o cenário, faz a trilha, né? É óbvio que isso não é um aspecto muito profissional, mas é muito importante para a formação. Que se todos os atores passassem por essa escola de aprender, depois ele vai se especializar numa coisa mais, né? É só ser ator. Ser só ator no interior é muito complicado, né? Dificilmente alguém vai viver só da função de ser ator. Muito complexo, né? Então eu fui para esse campo também da gestão, né? E eu não tenho conflitos. Dizer assim, eu sou frustrado porque eu queria... Porque aquilo que eu queria, que era a minha expectativa de teatro, ela de alguma forma já se cumpriu. Agora o que está vindo é lucro. Porque eu nunca tive pretensões, e isso não é falsidade nem nada. Eu queria fazer teatro na minha cidade, ser respeitado por fazer teatro na minha cidade. Nunca tive pretensões de quero ir para a TV. Eu sonhava, né? Eu queria fazer mais cinema do que TV. Eu sempre sonhei, tinha muita vontade de cinema, né? Porque eu era um aficionado por cinema, gostava muito de cinema. Me via mais no cinema dirigindo do que atuando, né? Então, assim, se tem alguma frustração, porque eu nunca fiz isso, né? Só uma bobagemzinha que eu já tentei fazer, né? Assim, curta, enfim. Um dia eu te conto, tá, Pati? Não fez ainda. Não fez ainda. Né? Mas assim, a função de gestão cultural, eu fui para esse universo e fui estudar sobre isso e experienciei. Então eu me sinto realizado também. Eu gosto dessa função. Mas eu preciso, de algum jeito, nutrir e me abastecer para esse lado. Hoje, a única coisa que eu estou conseguindo fazer ainda é escrever alguma coisa. Eu não consigo mais estar no palco. Eu comecei quanto ator, e é o que eu menos faço hoje, né? Depois fui virar dramaturgo, depois fui virar diretor de teatro. Eu brinco até assim, eu fiz um concurso em 92, o primeiro concurso público, como maquilador teatral. Então eu passei no concurso como maquilador, coisa que eu menos fiz na vida.
né? Foi maquiagem, eu fazia maquiagem, né? Mas assim, imagina, dentro de uma fundação de cultura, o que eu ia fazer de maquiador? Tinha lá 2, 3 espetáculos por ano, eu fazia, então se eu não fizesse as outras coisas, né? Se fosse hoje, que é mais grave, né, Vitor? Desvio de função, já imaginou? Eu ia fazer só maquiagem teatral, eu não fazia nada, eu só o dia inteiro de papo lá. Mas brincadeiras à parte, eu eu gosto das duas coisas, né? Eu gosto desse servir, né, enquanto gestor, enquanto servidor mesmo, me sinto realizado também, né, em tantas coisas que a gente acabou se envolvendo. E essa parte artística, eu quero, né, tenho pretensões de estar no palco, de dirigir, tenho essa pretensão, mas sem essa coisa assim de expectativa, vou fazer um espetáculo revolucionário que vai ser marcante para a dramaturgia moderna, né? Eu nem tenho, vou fazer um espetáculo aqui que, né, a crítica internacional vai dizer, olha, o fenômeno do interior do Paraná. Não é isso, eu quero continuar fazendo teatro, quando lotam de criança uma casa. Então isso, outra coisa que eu exercito ainda, quando posso, é contador de história. Quando me convida para contar história, eu adoro, porque isso me alimenta, né? Eu estar numa casa que eu consigo contar história, principalmente para o público infantil, né? É delicioso, você sai revigorado, né? Aí eu vou, né, alimenta esse meu lado. Segunda pergunta, eu estou voltando para Foz do Iguaçu, já avisei, se vocês colocarem lá no programa, né, o release do Chico Pinheiro lá da Globo, vou matar vocês, porque é verdade mesmo. Fui lá e eu ia dar uma oficina e participar de um debate. Aí quando eu pego o programa, e eu tenho isso, é prova, o release lá sobre quem é o Chico Pinheiro era o cara da Globo. Eu estava lá a minha foto e lá release Chico Pinheiro, âncora do jornal, tal, tantos anos, né, trabalhando na TV Cultura, né, na TV de São Paulo e tal. Eu acho que o cara que foi fazer a folheto lá, e eu tinha mandado, né? A gente manda, atrasado, mas a gente manda. Né? Aí o cara pesquisou Chico Pinheiro, primeiro que veio lá, ele baixou e colocou. Né? Só isso. Viu nada. Pelo Chico Pinheiro não tem, nem esse Chico Pinheiro conseguiu trazer gente. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu tenho uma pergunta para a gente encerrar. E os próximos, seus próximos trabalhos, próximo livro, o que vai ser? Eu não sei ainda. Eu assim, até com ele ali, ó, eu fui selecionado na coletânea Sesc de contos infantos juvenis, né, desse ano. Então, eu tive um conto. Eu escrevia alguns contos, mas eu praticamente nem mostrava meus contos, assim, era mais para exercício mesmo, assim, né? Eu gostava de escrever, experienciar e tal. E falei, eu vou participar desse concurso, assim, né? Veio um desafio também, tinha que ter um tema, né? O Sesc sempre lança com um tema, e era para falar, tinha que ser ambientado no Paraná, né? Aí eu falei, eu vou aceitar o desafio, vou fazer. Né? E tive a graça de ser selecionado para esse. Então eu gostei dessa coisa assim, de conto. Acho que eu vou experimentar mais. Já escrevi mais alguns outros contos, né? Escrevi também um outro texto para teatro, né? Para adultos, enfim. Mas eu vou um pouquinho nessa coisa do conto, que isso me agradou. Até porque eu já falei, eu sou preguiçoso. Sou um trabalho forçado, né? Assim, tem que ser exprimido. Aí eu produzo. Né? Se vai esperar a inspiração, assim, é pouca coisa que vem. Eu acho que não. Deus olha assim e fala assim, não vou inspirar esse cara, não. Vou dar trabalho para ele faz. Né? É brincadeira, assim. Poucos textos eu escrevi que. Esse Caminhante, por exemplo, é um texto que eu escrevi sem. Ele não tem
vamos dizer assim, Pressão. não teve pressão, né? Alguns outros textos, assim, esse último também que eu falei, o primeiro do livro aqui, o Astrólogos em Berlim, ele acabou depois sendo encerrado com uma certa pressão, mas quando eu comecei a escrever ele, eu não tinha pretensão dessa montagem com esse grupo específico, né? Eu encerrei ele assim, até fazendo algumas adaptações, né? Então, mais nesse sentido, assim, porque eu pretendo, né? Não sei se isso vai virar livro, né? Eu já falei, talvez eu queria publicar alguma coisa com esse texto meu para adultos, né? Para público adulto, e mergulhar um pouquinho nessa coisa dos contos, assim, talvez seja um caminho. Participar de mais umas seleções de contos, coletâneas. Eu acho que dá para participar, né? Até porque é um caminho também, né? É um caminho, queira ou não queira, quando você participa de uma seleção, por exemplo, eu acho que eu estou voltando à Foz não pela dramaturgia, estou voltando à Foz porque a seleção aqui também conta ponto, né? Eu vou lá para lançar aquilo lá, mas contou um pouquinho nessa questão de me convidarem lá, creio eu. Também não é porque eu tenho bastante amigo lá, né? Me convidar, mas brincadeiras à parte, eu acho que isso soma, né? Cara, assim, tá aqui, qual que é o teu currículo? Eu já fui selecionado para a coletânea Sesc. Tem um peso, né? Não tem como falar que não, né? A pessoa, pelo menos, quando eu for apresentar lá o cara que, de repente, o teu amigo vai convencer o chefe dele, ele vai falar assim, né? Esse cara é o quê? Foi selecionado pela... então traz. Né? Se você falar, não, esse cara é o quê? Não tem nada, não. Traz. Ok. Chico, algumas últimas palavras de encerramento para falar sobre esse lançamento, publicação desse livro. Quer encerrar? Eu falo demais, né, gente? Deus me livre. Tá. Bom, eu espero que vocês leiam, que gostem, né? Pelo menos leiam, gostaram, daí já é outra questão, né? E que leiam com esse olhar, né? Que foi feito pensando em escola, sem essa grande pretensão, né? Eu falo, eu não tenho mesmo pretensão de ser o Pixas das galáxias, né? da dramaturgia. Não é isso que me move, assim, né? Então espero que isso chegue com vocês dessa forma também, né? Porque para quem trabalha com arte, às vezes tem coisas que você não planeja e ela dá 1000 vezes mais certo, né? Tem coisa que você planeja e acha e coloca uma expectativa enorme e tal, e ela não dá certo, ela sei lá, parece que o universo não conspira, né? Por incrível que pareça, o espetáculo que eu fiz, que eu acho que eu apresentei mais vezes, né, era um espetáculo talvez de uma estrutura mais simples, né? Eu vou só contar essa historinha final, né? Eu fui convidado para participar de um projeto chamado Paralisação, né, que era do governo do Estado, e ele nasceu de um projeto chamado Raízes, né? E depois ele transformou em um projeto chamado Granada. Era assim, o governo do Estado reuniu aqui em Londrina, no Filo, 20 cidades, né? Que a gente ia lá fazer um curso de dramaturgia com um autor chamado Alfredo Menha, um argentino, que viveu muito tempo na Europa e tal, e ele tinha um método de trabalho para a gente transformar informações, pesquisa em dramaturgia. Aí foi aí que nasceu o livro, o texto Flor, Pimenta e Água Benta. Mas ele nasceu antes, o embrião disso foi um texto chamado Histórias de Zé Mineiro. Porque a gente fez uma pesquisa sobre histórias, contos, lendas, rumores, enfim, na nossa cidade. E nós tínhamos que mostrar isso em Londrina. Eu tinha que mostrar esse fruto desse trabalho, lançar um livro, né, uma coletânea de contos foram buscados na cidade, e o personagem Zé Mineiro, né, a gente pesquisou, ele era um personagem que tinha o nome de Zé Mineiro, mas ele era paranaense, porque ele era filho do João Mineiro, e todo mundo chamava e ele chamava José,
Então todo mundo chamava ele de Zé Mineiro, que era o filho do João Mineiro, mas ele era do Paraná, né? E ele tinha um pouquinho dessa questão tinha uma certa mineirice nele, né? E nós montamos texto, eram 2 atores em que a gente fazia de conta que estava recebendo um cara do censo, né? Um representante do censo que veio fazer uma entrevista, enfim, né? Fazer a coisa do censo. E era essa conversa, a gente tem. E o cara do censo era o público. Era o público. E isso criou assim, funcionou tão bem, né, que a gente era convidado um monte para ir apresentar. Era um espetáculo que foi criado em 15 minutos, de repente ele virou um texto de quase 40 minutos. E era delicioso fazer, era eu e uma outra atriz fazendo, né? E a gente se autodirigiu, fez o texto. Eu falei, o texto que eu escrevi em uma noite. Eu e a menina, nós tínhamos que apresentar algo em Londrina, e falamos, vamos sentar aqui e vamos ver o que a gente faz. Vamos apresentar o livro, então escrevendo um texto, é o que a gente sabe fazer. Escrevemos o texto naquela noite, ensaiamos 2, 3 dias, estava pronto. Vamos recolher aqui uma mesa, e o texto funcionou. E ele era convidado um monte. Eu fui para várias cidades mesmo, assim, né, Festival de Curitiba, eu fui com esse texto, né, que era uma coisa sem pretensão nenhuma. Por isso que tem essa magia. E às vezes você constrói, né, algo estrondoso, maravilhoso, né, grandioso, e ele não se comunica, ele não chega. Né? Então tem essa magia. Ok. Então, pessoal, alguma outra pergunta, algum outro comentário? Chico, poderia ler um trechinho para gente? Só um trechinho do livro. De qual deles? Imaginar com essa escolha aí. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vou fazer o seguinte. Esse texto eu espero que todos vocês levem, né? Esse aqui eu acho que vai ser mais difícil, porque eu não tenho quantidade. Então, se vocês me permitem, eu vou ler o conto que eu escrevi. Pode ser? Pode? Aí já ouviu, né? Vamos ouvir de novo. O Vitor já ouviu também? Tá. Só deixa eu achar ele aqui. Sem fundo musical. O texto chama O Piá e o Lobo Guará. O jovem lobo-guará, de nome Boroche, continuava a busca pelo fruto do pé de lobeira que havia pactuado com Jaci, a lua. A promessa era que, se Boroche comesse muitos frutos da planta da roxa-flor, poderia uvar como nenhum outro de sua espécie. Guaraci, o sol, não contribuiu muito para facilitar a missão de Boroche e o castigou sem piedade na jornada. Boroche caminhou desde os grandes cerrados matogrossenses até as férteis terras vermelhas do Vale do Ivaí, no interior do Paraná. Procurando algo para beber e comer, aproximara-se perigosamente das habitações dos homens. Não lhe restavam muitas alternativas, pois a vegetação que fornecia alimentos estava diminuindo e as fontes das águas protegidas pela deusa Yara ia ficando raras. Boroche avistou um pé do tão almejado fruto dentro de uma grande área protegida por arames farpados. Sem muito pensar, tentou alcançá-los passando por debaixo da cerca. Não calculou bem onde se metia e ficou preso nas garras da cruel mãe. Quanto mais se debateu, mais atado ficou. Ao lado da cerca havia um estreito carreador por onde um piá chamado Marcelo ia e vinha da escola, que ficava no vilarejo próximo. A família dele era uma das poucas que ainda resistia à tentação de se viver na cidade grande. Tinha um amor imenso por aquele pedaço de chão. De longe, Marcelo viu algo preso à cerca. Rapidamente foi conferir a cena de perto. Boroche, apesar de poucas forças, rosnou para o estranho que se aproximava. O piá colocou a bolsa escolar no chão e tentou chegar com as mãos até o arame que prendia o lobo-guará, que instintivamente avançou com seus dentes afiados, quase alcançando seu possível salvador. Marcelo, vendo que seria difícil fazer qualquer coisa naquele momento, recolheu a bolsa e rumou para casa. Guaraci, que continuava ardendo no céu, provocou.
Broche, tu és um lobo tolo, tentou morder a mão de alguém que só queria ajudar. Por esse motivo, aumentarei a força de meus raios e ficarás ainda mais abatido. Cale-se, Guaraci. Não falta muito para que Jaci assuma o controle do céu e venha meu apoio. Foi a resposta de Broche. Antes que a conversa entre o sol e o lobo guará aumentasse o tom, ambos viram o piá voltando em posse de uma bacia com água, logo depositada cuidadosamente ao lado do prisioneiro. Broche, desesperado pela sede e já não temendo tanto aquele desconhecido, começou a beber goladas do fresco líquido ofertado. O piá pulou a cerca, foi até o pé de lobeira, retirou dele um de seus frutos arredondados e trouxe para perto do jovem lobo. Com muita calma, o piá foi retirando os amaranhados de fios metálicos que impediam a saída de Broche. Pronto, o lobo guará estava livre. O infeliz, aos poucos, foi restabelecendo as forças e pôde finalmente devorar seu fruto preferido. Enquanto comia, era observado pelo piá, que de forma carinhosa e com um sorriso no rosto disse: quanta fome, seu lobo! Parece um João Comilão? É isso, vou batizá-lo de João Comilão. O lobo-guará pensou em informar ao piá que já possuía um nome, porém lembrou do conselho dos anciões de sua matilha, que dizia que para nunca falar a língua dos homens, pois o deus Anhanguá não o protegeria mais. A amizade entre o piá e o lobo-guará ganhou força. Todos os dias eles se encontravam perto da cerca e brincavam muito. Marcelo não se esquecia de ofertar o fruto do pé de lobeira ao lobo-guará, que ainda se recuperava das feridas. Certo dia, um pouco antes da chegada do piá, Broche avistou uma enorme serpente perto do local onde seu novo amigo se encontrava. Era Yararaca, uma jararaca muito venenosa. O que está fazendo aqui, velha senhora? Questionou. Não se preocupe, filhote de lobo. Meu veneno não é para você. Só espero o filhote de homem para atingi-lo com um golpe fatal. Não permitirei que faças algum mal ao amigo, respondeu Broche. Não sejas bobo, jovem lobo. Nenhuma da espécie dos homens merece nossa piedade. Este é diferente. Salvou a minha vida. Se pensa em atacá-lo, terás que me enfrentar primeiro. Yararaca já não tinha a mesma força e destreza do seu tempo de juventude. Assim, achou melhor número de forças com Broche e, serpenteando, afastou-se para longe do caminho. Após o fato da serpente, o piá chegou com a mesma alegria de sempre, trazendo água e mais frutos. Em Broche, no entanto, havia um pitado de tristeza. Sabia que aquele seria o último encontro deles, pois precisava seguir sua vida errante. Guaraci foi embora e em seu lugar apareceu Jaci, iluminando timidamente o caminho do lobo-guará no início de sua nova jornada. Naquela noite, de sua casa, o piá ouviu o mais lindo uivo de todos, que permaneceria para sempre em sua memória. E assim foi. Obrigado. Passemos agora para as assinaturas? Passamos agora para as autógrafos. Antes disso, uma salva de palmas pelas respostas, novamente. Agora, aqui que você vai ficar, né? Acho que pode ser aqui. Perfeito. Obrigado, Thaís. Salve de palmas para a Thaís. Eu não reconheci. Ah, é? Deixa eu falar assim mesmo.
Está nessa luta, né? A gente sempre está nessa luta. Direto, né? Não dá pra parar. Só parar. Mas obrigado. Eu imagino. Imagino. Como que eu faço? Como é o seu nome? Gente. Esse é o pessoal que tem um isso aí. Fica sorrindo demais. 62. Uma caminhada. E daí, como é que tá as coisas? Tudo bem. As atividades, né? Parece que vai dar para dar um desafio aí, né? Mas tá difícil, né? Essa coisa Saiu? Ah, peraí, ela todo ano você vai ter que estar lá. Você sendo vacinado para uma coisa não tirei vários. lá novamente, né? Mas terceira dose, mas é nem sarão. Para criança, ela tem que tomar todo mundo. Para gripe, para outras coisas mais, né? Se adaptar e tomar uns cuidados, né? Essa é a Maia, ela tá na nossa equipe agora, tá? Está na rua, põe a coisa, entra dentro de carro, tira rapidinho. Não, esse valor, se você tem pesado, não pesa hoje. Mas isso aqui. Chico Pinha, âncora da Secretaria de Cultura. Uma encomenda da Cris. Isso. Uma semana foi ele, Chico. Agora tem que retribuir a
gentileza aqui. Esse é um... Só um cadinho, você acha? Uma chapa? Vamos tirar uma chapa, um retrato. Caminho para ele. Como é que é? Eu quero comprar dois. Hã? Quero comprar dois. Então tá. Como é que é? Você pode, se quiser mandar Não, eu quero tudo pagar. Você prefere pagar? É. Se você tiver que pagar. Quanto é do 25K? Tiozinha do teatro desde 65. Deixa eu só encerrar aqui. Ah, desculpa, você quer. Eu que peço desculpas. Não, eu pensei que o Frank estava aqui, daí eu falei. Já está ficando a altura excêntrica. Depois do 10º autógrafo, já tirou uma chave. Já vou... Não, eu vou. Faz um favor para mim. Essa eu quero registrar aqui. Depois eu quero tirar uma foto. Deixa eu fazer. Quer que eu não é? Tira, depois você manda. É mais fácil. Foi por favor. Quer tirar uma foto com o Jamais, Sara, você seguiu. Jamais. Sara. Tudo certo? Sempre Guarani. Aí ganho. Jamais, Sara, dança as vagas. Então, nós temos os irmãos. Nós estamos fechando a geração das vagas. Fechando a geração. Eita, Você vê que meu texto tem um monte de coisa. Aquele que eu escrevi, que gosto.
Tira uma foto. Eu também seguro um desse aqui. Eu faço um vídeo para ficar no meio. Que na Padilha. Sim, original. Esquece. Sim. Isso. Nossa, me deixa nem sorrir. Vamos começar com calma. Só foi lançado no sexto de novembro. Eu acho que é um caminho. É um caminhozinho. Mas a gente Mas é agora. uma coisa diferente. Vamos conversar com calma. Tá? Valeu. Maravilha. Meus parabéns. Você sabe que esse cara aqui, a voz, Você o Carlos aprendeu primeiro. Saiu muita gente boa do lá, hein? Saiu, né? Essa aqui também aí, muita gente boa, saiu, cresceu assim, né? Teve uma relação bem interessante lá. A minha foi de Camburão, eu cheguei lá em 58 e saí em 63. Você viveu também? Aí fui para Curitiba e logo direto para fazer CPC da TV Sport. E daí fazendo um curso de teatro no CPC e da DAP. Boneco. Ali tem esse pessoal, você chegou a conhecer o Seratiuk, o Vitório Seratiuk? Sim, mas bem pouco. Nós tivemos cadeia junto, né? Sério? Cumprimos muita cadeia junto. Então, ele também tem uma filha dele agora que eles são ucranianos, é descendente, né? Sim. Ele montou um espetáculo inspirado em Shakespeare, não sei o que. Agora, esse dia ele mandou para mim ali, eu estava. Ele está onde? Em Curitiba. Curitiba. Ele é mais um movimento ucraniano lá em Curitiba. Ele é a família. Também conhece? Sim. É o Seratiuk, Na verdade, sim. Eu conheço saber quem é, mas eu não tive contato assim, porque eu já peguei um outro momento. Ele saiu de Camburão, acho que na mesma época. Saiu lá também, Curitiba, tudo junto. Ele, o Nelson, irmão dele, o Vitório, que é ele, né? O Nelson, o outro que pinta óculos de Peçanha também, continua fazendo, mas ele fica temporada em Camburão. Lá, a comunidade ucraniana é forte. Nossa. Forte. Isso. Porque você viveu um tempo, nós vivemos outro tempo. Nós vivemos na. Também. Lógico. Eu vivi em Camorão. Eu iniciei minha alfabetização escolar em Camorão. Nossa, eu tenho uma. É por isso que eu estou falando que saiu antes. Não, eu passei por Camorão também. É que vocês não sabem que o pai do Lar é casado com a minha mãe, foi casado com a minha mãe. O pai do Lar era casado com a minha mãe. Eles eram viúvos, se casaram e cresceram se casando com uma família só. Mas não, porque se a gente mas é muito raro. Todos nasceram 50 anos de casar. Fizemos bandas de ouro. E a gente nunca, quem vê o lar me vê. Quem me vê o lar. Não tem. Mas o que é interessante é que os irmãos deles são meus irmãos. É porque meu pai teve mais uma leva com a mãe dela, né?
Meu pai é meio, sabe? Ele foi casado 4 vezes. Meu Deus. Viu umas 4 vezes. É por isso que você casou só uma. Daí Eu já a segunda. Eu sou a segunda. Ah, a segunda? Olha, parou aí. Tá. Mas não teve ameaça na vida, não. Não. Então vamos. Chico, Gente, parabéns. Obrigado. Vem, Maravilhoso. tira uma Tá? máscara pra te ver. Ah. Olha que lindinho. Eu já vi ele. Eu vi lá na Expoingá um dia com você, não foi? Na Expoingá? Uma feira, um negócio eu vi você. Acho que foi aqui, ó. Ah, é isso aqui. Foi aqui, ó. É aqui. Foi aqui. Antes da pandemia, do Dia das Máscaras. Foi aqui Tchau. Deixa eu Foi dar uma oportunidade nas outras festa pessoas. de final de ano. Tá bom. Valeu, Chico. Deixa eu fotografar agora. Tem mais eu ainda. Pode ser? Ai, pode ser. Tá bom, pode ser pra mim. Eu ia falar pro Ícaro, mas. Pode ser pra mim e pro Ícaro. Vou colocar então. É que daí. Bom, eu vou colocar aqui. Eu vi que vocês estão tudo, né? Legal. É V-E-L-I. Ícaro. Ícaro também é É I, normal. Posso pedir para você tirar um para mim também, por favor? Eu posso tirar aqui. Tira depois eu tiro. O seu também? Por favor. Ah, não. Tira. Mas vai que você tira, eu não vou pagar depois. Você vai ter ali. O boletão lá. Pronto. É. Onde que a gente olha? Olha nos dois, chega daí pegar a gente mesmo assim. Esse momento Gisele da gente, né? A gente deve fazer assim, não tô brincando, pera. Tirando tudo aqui. É, obrigada. Parabéns, Chico. Eles fizeram aqui hoje, né? É, né? Aham. 4 horas, 5 horas. Ah, então podia ter ficado, poxa. Mas eu disse que tinha compromisso lá, né? É. Entendi. Obrigado. Até mais, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Pode ver. É só pra foto? Eu já autografo. Senta aí pra gente fingir que você está autografando. Você é um setor de teatro. É um prazer, né? Já faz tempo, né? Fica bem tranquilo. Olha só a intensidade. Agora, peraí, Fátima Toledo. Joga na parede? Sai dando cacetada. Você tira uma. Você tira uma na horizontal e uma na vertical. Sai. Não, maluco. Isso. Morou em Pedro. Isso aí. Vila Sapo. Vila do Sapo. Vila do Sapo. Os dois são da Vila do Sapo.
Eu não faço parte dessa vila de Vila centro. Você é uma menininha do centro. Celular Paraná, que você Isso. Vem, chama a Thaís, então, para só fazer Vai um lá, finalzinho. Thaís, fazer uma foto também, que assim a gente conclui assim. Não é verdade? Ela é de Ela diz, amor, Nossa, vamos dominar o mundo? Não vou falar do país. Estamos achando vacina para isso. Não sabia, não Evitar tinha essa nem proliferação. imaginado. Deixava uma conta aí. Ok. Alguém mais? Ligeiro, vem cá, só um André, pouquinho. obrigado. Vai lá, André. Vai, André, você também? Vai lá para fazer uma foto com teu pai. Ele não gosta muito? Fica aqui no meio. Isso. Vai lá, Carlos. Vai aumentando. Vai aumentando aqui. Olha aí. Vai lá, Padilha. Johnny, vem também. Você vem no céu. Aqui. Ok. Olha esses cineastas, né? Tá vendo? Deixa eu entrar. Vem aqui também. Nós vamos sair da coluna social? Só se for. Pra fazer a coluna do social. Coluna social. Nós vamos encerrar aqui. Essa, obviamente, não é uma matéria jornalística, a gente está registrando isso, né, para ficar somente para a posteridade do Chico. A gente sabe que não é necessário, na verdade, né, que já é um imortal, mas vamos pedir para você deixar aí uma mensagem, sua sensação, né, que foi hoje essa apresentação, que é sempre uma emoção, né, Chico? Para mim foi bem bacana, assim, importante, né, porque é um registro dessa nossa estar em Maringá, né? Estar aqui e poder lançar uma obra que reúne alguns textos, alguns, né, são textos dramatúrgicos, que é uma coisa já rara, né? Lançar livro já é uma dificuldade no país. Lançar um livro com textos de teatro é mais raro ainda, né? Então, assim, para mim é importante porque disso, dessa marca, assim, sem levar em conta quais textos estão lá, mas eles pelo menos estão registrados. Alguém um dia pode gostar ou ler também não gostar, mas é importante que eles têm um registro dessa passagem, desses textos. Público interessado, atento e que foi brindado ao final, né, com o uivo maravilhoso do lobo. Também a gente conseguiu daí fazer essa leitura desse pequeno conto, né, que é uma espécie de homenagem também a uma região, né, que é o norte do Paraná. Eu acho que é importante a gente cantar a nossa aldeia, né, dessa forma. Esse conto ele traz um pouquinho da questão da linguagem tupi-guarani também, pelo menos está inserido no nome das personagens, na cultura, né. Eu acho isso bem bacana, assim. Eu gosto desse universo também, respeitar essa cultura também, né. Então, por isso foi uma noite muito especial. Quem estava aqui, quem não veio também, né, mas principalmente para quem estava aqui, é uma noite bem especial, principalmente para mim. Então, e diante dessa sua afirmação, né, vou te contradizer, porque você dizia assim, se eu pudesse viver só disso, né, mas me parece que é exatamente isso, né, que é o seu fôlego de vida. Eu preciso, né, a gente necessita né, a gente tem a parte mais burocrata, mas a gente precisa de se alimentar, né, para fazer artístico. Para quem, sei lá, mergulhou nesse universo da escrita, né, no meu caso mais na escrita para o teatro, a gente sente essa necessidade mesmo desse alimentar-se, né, senão não se completa, né, não precisa essa válvula de escape, e ela é tão importante quanto o lado burocrata também. E Thaís, para você também deve ter sido uma experiência diferente, né? Você é acostumada sempre a apresentar livros, hoje um livro, né, que é uma peça de teatro, acho que foi muito bacana. Sim, foi muito bacana, foi uma honra fazer mediação dessa conversa com o Chico, para ele falar um pouquinho a respeito do livro dele, e eu gostaria de parabenizar novamente
pela publicação, pelo lançamento, porque é um trabalho muito legal, muito importante. Eu que agradeço a simpatia da Thaís, né? Uma honra também, né? Assim, imagina, eu conheço né, pelo menos um dos livros da Thaís, né? E assim, eu respeito muito ela. Inclusive, hoje a maior parte das coisas que eu escrevo eu mostro para ela, é uma das primeiras leitoras minhas. Ela e o Flauzino, né? Assim, eu sempre falo, essas duas pessoas gostam de ouvir, né? De que eles vejam o meu trabalho, enfim, né? E sempre tem um olhar com muito carinho, de correção mesmo, assim. Às vezes a gente exagera um pouco no tom, né? Porque às vezes você está escrevendo na empolgação, então às vezes é bom você passar para alguém que você fala assim, essa pessoa vai falar, ela vai falar com carinho sobre o que ela está vendo, ela não tem a obrigação de gostar, enfim, mas assim, eles são sempre muito atenciosos. Então eu agradeço a Thaís, ao Flauzino, talvez, não posso deixar de agradecer. Sempre eles estão dispostos a fazer essa leitura, né? E eu sou chato, né? Só estou com um texto novo aqui, vocês fazem a leitura para mim, né? E eles nunca disseram não. Ou se não tiver coragem de dizer não. Uma obra, seja literária, seja um filme, um documentário, uma matéria jornalística, ela é sempre uma expressão, né, sobre a humanidade, é sempre um pouco também um filho, né? Mas nesse caso aqui, ela é um filho e você trabalhou esse material também junto com o seu filho que está aqui hoje na apresentação, né? Muito legal isso. Isso é legal, eu poder inserir, né? O meu filho ele fez a parte de design gráfico, do projeto gráfico do livro, né? Poder inseri-los, eu brinco assim, né? Em casa a gente tem uma espécie de uma gráfica, né? Eu tenho um filho que é ilustrador, tenho um André que trabalha com essa parte de design gráfico, né? E, enfim, a gente escreve, né? E isso para mim, estar trabalhando próximo dos filhos é sempre uma honra, né? É muito gostoso, eu acho que nem todos os pais têm essa proximidade ou esse diálogo, né? E para mim é muito bom isso. Diga pra gente o que você quiser sobre essa experiência que a gente vê nos olhos, foi muito legal. Não, é excelente. São obras assim que tá também na minha história, assim, né? Eu vejo essas obras aí, eu lembro na infância delas sendo criadas, sabe? São coisas assim extremamente marcantes e eu fico assim muito feliz da gente ter feito esse material, tá imortalizando esse material, sabe? E você assim, fazendo parte disso, sim, né? Sim, eu poder contribuir, eu fico mais feliz ainda, né? Então é muito legal isso tudo. Legal. Vamos encerrar então com o Chico, com o filho e com os filhos e um grande abraço aí, né? Filho literário, filho físico mesmo, né? Obrigado, gente, pelo carinho aí de vocês, né? A gente poder ter esses amigos, acho que é o que mais vale a pena, né? A gente poder compartilhar isso, né? A família aqui, os amigos. Acho que a vida é isso, né? A parte marcante da vida é esse poder compartilhar, né? Para mim é isso, assim. O resto é resto. Obrigado.